Então, sejam todos bem-vindos ao nosso programa O Melhor dos Dois Mundos. Esse programa é desenhado para brasileiros e americanos que querem aprender um pouquinho da cultura, né, um de cada país, e que seja através de amizades, de parcerias, de negócios e até mesmo de experiências compartilhadas, como a gente está fazendo aqui. Então, hoje a gente está muito feliz, a gente está recebendo dois convidados aqui muito especiais, a Cássia e o Chris Macmillan. É um prazer, a gente está assim, muito, muito, muito feliz, e a gente sabe que é um casal, né, diversificado. A Cássia é brasileira e o Chris é americano. Cristiane, você tinha algo a ver com o, como se chama, primeiro encontro deles. Conta o que aconteceu. Tá, não então, foi coincidência, não, né? Não. Foi planejado. Então, foi planejada. Então, a Cássia, isso. Sim, eu conheci, nós conhecemos, né? Eu e a Cássia nos conhecemos num encontro terapêutico para mulheres, né? O Grupo Essência, que eu e a Marcela lideramos. E a Cássia apareceu lá nesse programa e a gente fez sorteios, enfim, ela ganhou uma sessão comigo e aí ela me deu uma massagem, a Cássia é esteticista. E aí a gente se tornou cliente uma da outra. E aí eu falei assim, olha, Cássia, primeira sessão, ok? A gente vai fazer a lista dos seus sonhos, a lista dos desejos. Eu não quero que você pense em nenhum obstáculo. Simplesmente pega um papel e um lápis, coloquei uma música de fundo e a Cássia começou a escrever. E dentro desses sonhos, que a gente transforma sonhos em metas realizáveis, estava aí o casamento. Ela queria conhecer uma pessoa americana. Então, e aí a gente fez uma lista, né, de como seria essa pessoa americana. Sim. E colocou também no Mural dos Sonhos. Mural dos Sonhos. E escuta, Cássia tem uma gêmea que é igualzinha. Que chama Kátia. Essa outra pergunta que eu ia perguntar se ele, quando vocês estão juntas, se é difícil perceber. Yes, if when Kátia and me are together, you are... No. But, not anymore. Well, if I see their face, no. But when they work together at the spa, same uniform, yeah. The same uniform, they turn around. There was one time I actually walked into the room and I started changing my shirt, and I thought it was Cássia there because Kátia, it was actually Kátia, and her back was to me. And Kátia started laughing, saying, "I'm not Cássia." Ok, só traduzindo, então, o que aconteceu é que a Kirsten acabou de perguntar se o Chris confunde as irmãs, e ele falou que já aconteceu quando elas estão em uniformes, né, de trabalho, de esteticista, e uma vez ele chegou no quarto e as duas estavam de costas, enfim, e aí se tiver de costas ele não consegue saber quem é quem. E aí ele começou a tirar a roupa dele na frente da irmã da Cássia. Mas, Cássia, conta de novo para nós o que estava na sua lista e no seu Mural dos Sonhos. Exatamente. Que tipo de homem você estava procurando? A Cris, né, foi uma grande colaboradora de ter encontrado o meu homem dos sonhos. E eu desenhei direitinho lá. Foi um desenho que ela... Exatamente todos os desenhos que eu fiz, eu concretizei. A licença, trabalho. Eu coloquei no meu quadro dos sonhos que eu queria encontrar uma pessoa que eu pudesse apresentar para a família, ter o almoço de domingo. Então eu queria ter uma família. E fui tendo as minhas oportunidades. A gente deu online e foi onde nós Quanto tempo depois que você fez a lista apareceu o... Eu acredito que deve ser uns 3, 4 meses depois. Então você usou um aplicativo, né? Usamos um aplicativo de encontros, de dates. Mas quando vocês se conheceram, você gostou da primeira vista, mas você sumiu? Então, ele conta que a gente já tinha se visto no aplicativo antes. Eu não me lembro disso. Ele se lembra disso. Que a gente se encontrou e que eu desapareci alguns dias e depois nos encontramos novamente. E foi muito rápido, porque como a minha irmã estava morando aqui 2 anos, ela acabou de ter um bebê, eu não tinha muito tempo de ficar nos aplicativos nem saindo com alguém. Eu estava super ocupada com meu sobrinho. Nephew back on the way. Exatamente. Por isso,
quando a gente se encontrou novamente, foi tudo muito rápido. Ele logo me convidou para sair, a gente coincidiu de dar certo, saímos para o primeiro date. E conta como é que foi o primeiro date. Sim. A primeira impressão, né? Porque a primeira impressão conta, gente. Sim, e aí, o que aconteceu? E aí, nós, como brasileiras, a gente quer estar bem apresentável, coloca aquele vestido tubinho preto com um salto alto. E aí você imagina que a pessoa vai estar, vestido compatível. E de repente chega, um rapaz bonito, handsome man. E aí no meu sonho eu coloquei que eu queria, conhecer um homem americano, loiro, olhos azuis. Blue eyes, blonde hair, yeah. Blue eyes. Mas But you didn't say shorts. No with shorts and sandals. That was comfortable. E ele, porque era verão e todo americano, fica mais descontraído. Então ele me chega, primeiro encontro, de camiseta polo, bermuda e chinelos. E você ficou um pouquinho decepcionada nesse momento? Eu fiquei, uau. E Chris... Mas ele foi super simpático, super querido, já me conquistou. E depois quanto tempo que você que caiu a ficha que isso foi o homem para você? Nos primeiros encontros, porque a gente saiu num domingo, numa terça a gente já encontrou novamente, uma quarta a gente Sunday and then Friday you started thinking. Sundays, Tuesday and Wednesday. Por isso, eu vi que ia dar certo. Apesar dele sempre estar forte. Sim. É a atitude dele, his attitude, o desejo, de estar com você. Sim. Isso, então fez toda a diferença, o esforço. A gente não... E desde o primeiro encontro, ele me apresentou uma música. Essa música. Worries. E na letra da música fala que I will change your name. Eu vou mudar o seu nome. E você gostou dessa? And I love it. And so I'm thinking, Chris, you play her a song that you're going to change your name, but then she mentions children and you freak out. I'm like, wait a minute, you're the one that... But anyway. But the thing is, that's where the misconception. I wasn't freaking out. Oh, okay. There was the immense pressure of immediate action. Okay. Wow. Very close. The visual right here is definitely the woman of my dreams. So we'll see how she is, and then I got to meet her and personality, and the biggest thing is even with language barrier, and we were doing everything through the Google Translate. And hang on one second, because she's going to translate this. Right. Então o Chris está falando que quando ele conheceu a Cássia e ele amou ela, achou ela muito linda. E aí ele falou assim, poxa vida, ela tá ali na minha lista, assim, é tudo que eu estava esperando de uma mulher. Então, ele ficou apaixonado logo, e apesar dos encontros aí com a língua, eles estavam sempre usando o tradutor Google, nos primeiros encontros. Eu perguntando, quantos filhos vocês têm ou terão? Quantos filhos? A gente não tem filhos, a gente tem 2 cachorros. E fala sobre essa que vocês falaram. Tinha um desencontro no começo. No começo eu queria ter filho por mais uma pressão da sociedade. Casou tem filho. E a minha irmã gêmea tem filho, ela achou que eu teria que ter. Então, por pressão dela, falei pro Cris que eu queria ter filho. Mas nunca foi o meu sonho. Quando eu comprei o meu cachorro, eu desisti. Depois eu comprei mais um cachorro. Estamos super bem. Você tinha coragem de fazer estabilizada. Mas você achou que queria um filho? E então falou com ele. E como ele respondeu? Eu tinha um desejo bem pequeno de ter um filho. Tanto é que se ele vier hoje será muito bem-vindo. Mas Deus conhece nossos sonhos, sabe que a gente precisa, assim. Se não vier, tá tudo certo. Se vier, ok, a gente amor, mas... Mas no começo, quando você estava falando sobre isso, ele falou, eu não quero alguma coisa. Você ficou revoltada, ficou decepcionada. Achando que ele não era o homem da minha vida. Thought you weren't the right man when that conversation happened about children in the beginning, right? Yes. And you can explain, and she'll put it into Portuguese. When you heard, because you gave her a song saying, I'm going to change your name. So you already saw her as a future wife. But when she mentioned children to you, what was your first feeling? Well,
So for me, at the time, and I never felt like children wasn't off the table. But I basically said to her is, I love children, but it's not something I feel like I have to, right? Because again, life brings us whatever life brings us, right? So for me, knowing, like I said, life will tell you. Right. Sim. So life has a plan for me. That's great. Let's do But that. at that moment, you think also there was maybe a language barrier? She wasn't really understanding because at that time I think she wanted to either hear a yes. I gave her the long-winded. Então, o Chris está falando que ele fez uma declaração de amor para Cássia e enviou uma música para ela. E a letra da música dizia assim: eu vou mudar o seu nome. Ou seja, ele estava pronto para ter uma família, para casar com a Cássia e via ela como uma esposa. Só que a Cássia tinha sonhos também de ter filhos, né, Cássia? E aí, quando você falou assim, tá, e os filhos? Aí ele falou assim, opa, mas peraí, o que aconteceu? Né, eu amo você, quero estar com você, mas eu não preciso necessariamente ter filhos. Se o filho vier, vai ser como uma consequência. Eu não tenho essa necessidade de ter filhos. E aí foi o primeiro desencontro de vocês, porque você falou assim, ele foi embora. Se eu queria ter filho. E passou 3 semanas sem falar, mas eu perguntei, você chorou e não você chorei, chorou, mas quando eu estava no encontro com a Cris... E ela já era cliente dela também nessa época? Não, era só a Cássia. Não, foi depois que a gente... You weren't her client yet. Yes. Eu lembro direitinho que eu estava no encontro com a Cris, cheio de mulheres lá. Eu recebi um texto gigantesco desse rapaz, falando, né? Eu caso com você, eu tenho família com você, eu tenho filhos com você, cachorro com você. Your real feelings in that text. Right, aí so depois, então depois ele falou assim que não fazia sentido, tipo assim, a gente já gostava, não fazia sentido ter essa briga, né, esse desencontro. E que a vida ia mostrar. E você guardou esse texto? Você tem essa mensagem ainda guardado? She has that text message saved. Eu tenho a mensagem. Yeah. Well, I think what the text message was able to do is put that in the translation, more straightforward understanding of what I was saying. Because for me, it's like we're not too far in this, and I'm, not someone who, like, and I'm being pressured about kids. I'm like, all right, how about we wait till we're dating 6 months? But I found later that it is very common in Brazil to move quick. Então, o que o Chris está falando é que a Cássia, quando ela propôs a questão da família, ele ficou um pouco assustado e aí eles teve esse desencontro. Quando eles voltaram, aí o Chris que percebeu e falou assim, gente, eu gosto muito dela, eu não preciso dar uma resposta agora, mas ela é a mulher da minha vida, então se ela quer ter filho, eu vou abrir mão e vou seguir a vida, né? Então, ele deu um passo para trás, né? A gente está falando aí sobre reconciliação. Então, ele decidiu que ele estaria aberto se era para fazer ela feliz e que eles queriam estar juntos. É importante porque muitas pessoas, depois de casar, ficam obcecados ou enfocados demais nos filhos, nas crianças, sim. E deixam a esposa atrás, né? A coisa boa é que eles sabem que eles vêm primeiro e depois, se tiver um filho, vai ser muito amado, mas o amor deles vem primeiro e o filho vai sentir o amor que é a fonte. Se não, tem cachorros e vocês vão viajar, né, brincar. E aí, olha só que interessante, né? Era só a questão também, uma diferença cultural, né, Cássia? Exatamente. Os brasileiros, a gente tem um pouco mais de ansiedade, a gente quer mover as coisas um pouquinho mais rápido. E acho que tem a ver também o ser homem e mulher, né? Mulher é mais ansiosa, a gente é mais agitada, né? E o homem é mais... E a gente quer saber, a gente vai fazer filhos, não, deixa... exato. Assim. Então, houve o desencontro aqui na maneira, foi quando o Chris colocou por escrito, ele falou assim, se ela colocar no tradutor, ela vai entender melhor a mensagem. Mas olha só, gente, que bacana essa história. Ele não queria ter filho, enfim, teve esse desencontro. Mas aí, o que aconteceu, Cássia? Quantas vezes vocês já se casaram? Nós casamos aqui há 2 anos atrás, na América, em plena pandemia. E depois a gente foi ao Brasil, 5 dias, e a gente ficou com a ideia de casar de novo
família. E quem é que fez questão de casar no Brasil? O marido fez questão de casar no Brasil, Viu? porque a minha família não pôde vir participar. Aham. Ele falou, eu faço questão de ir lá conhecer a sua família, celebrar somente. E o que ficou faltando? E ficou faltando um detalhe. No sonho dele, ele queria que tivesse um cavalo. Ah, A horse. The horse. wedding. You want a horse? Yes. E com muitos preparativos para eu me preocupar, eu não me preocupei com o cavalo ano passado. Imagine preparando um casamento dos Estados Unidos lá no Brasil. Uau. Exatamente. E o casamento foi num sítio maravilhoso. Poderia ter tido cavalo, mas eu não dei real atenção ao sonho dele. Achei que era uma brincadeira. Quando a gente se casou e não teve o cavalo, ele falou, meu sonho, eu queria ter entrado no cavalo. Ah. Eu falei, oh my goodness. Então, nesse ano, a gente foi ao Brasil novamente. E a minha cunhada ia fazer um churrasco pra gente. Ele adora barbecue. He loves. E aí, eu falei com ela, uma vez que a gente tá indo pro sítio, pra ter um churrasco com vocês, tal a gente preparar uma surpresa pro Chris. Que bom. E preparar um cavalo. Eu preciso de um cavalo. Uhum. Porque, coincidentemente, foi 12 de fevereiro e nós estávamos no Brasil. E a gente casou no Brasil. Por isso, eles organizaram outra cerimônia de casamento com They're so- they're e so fizemos uma surprise You for got him your with horse. the horse. Mhm. They're so E agora cute. que você falou a palavra-chave barbecue, Brazilian barbecue, gente, Sim. vocês não vão acreditar. O Chris já sabe fazer um churrasco brasileiro. E ele também tem uma versão adaptada do churrasco brasileiro. Chris, can you tell me the recipe? Maybe this time. What do you do Maybe that's this different time. than Brazilian? How do you do, like in a winter time, just like this, Again, it's all about the preparation. right? But he can't tell us, or he's Ele gonna fala have to que é tell us. sobre a preparação. Preparação. É. Exatamente. It's about Honey, the preparation, of course, the right amount of salt Uh-huh. versus What is the meat for Brazilian Couple other barbecue? things. What is the special meat? What is the name? Qual que é o nome do corte da carne? picanha. Picanha. Picanha, ok. Which is my favorite. Picanha, Picanha is ok. my favorite. Picanha I é a love favorita picanha, sim. dele. Ele aham. vai lá no... Yeah. And you can buy it here in America because Uhum. É, you know what você you look. pode comprar nas lojinhas brasileiras. Sim, Açougues sim. brasileiros. So- a picanha. So you didn't know Brazil at all, I don't and know. so, and you're very involved with Brazil now. But what was your first impression when you first got off the plane and you're in Brazil? And what were the things in the beginning that really added flavor to your relationship because she was Brazilian? What are some things that just really stood out for you? So there's basically two things there, right? One, so talking about Brazil, one thing that really blew me away about Brazil was family. Opa, Então, peraí. Só que o que a Kristen perguntou pro Chris é agora que ele está mais envolvido na comunidade brasileira e que ele foi ao Brasil, o que mais impressionou quando ele chegou lá no Brasil? Então, ele falou que são duas coisas. Primeiro, é o tratamento das pessoas, a É o povo família, mesmo. o povo brasileiro. So And it's actually a very important thing to kind of really think about Yep. because Uma the coisa muito family importante took para me pensar. in. family. A família Família. aceitou ele dentro da... Sometimes I feel like her mother treats me more like a son than her own That's children. amazing. Tem hora que eu sinto que a mãe dela me trata mais como filho do que a própria Cássia. And it reminded me of a time, boy, Me and faz how the lembrar quando eu era families in criança. America were Yeah, when we were kids. when I was a child. That's Então right. fez And lembrar that's ele what da she was talking about, I think, infância. yeah. Isso, faz lembrar dele da infância, como Sim, que o você povo falou. americano era. Mas a gente And é mais we've lost frio. We're this in so cold. America. We're so And I- cold compared to yeah. Brazil. And I just remember thinking, it's like, Brazil reminds me of America the way it used to. O Brasil lembrava da América, dos Estados Unidos como era antigamente. And the thing, and it's unfortunate because so many people I know talk about these things as one of the things that America's lost. Not a good thing that we've Yeah. lost it. Uhum. Many Então people muitos talk about americanos falam que é triste de saber que isso é algo que a família perdeu, né? As famílias americanas perderam. E é triste. And what was the second thing? E além disso, Yes, and hard workers and Os just brasileiros trabalham duro. they're not self people. Everybody helps each other. Everyone's helping each other.
and the family is just whole unit's always talking. Just a much different. Yeah, it's much warmer, and you Much live near your warmer. family. Yeah, It's good way to okay. put it, yeah. Here we're like, oh, you're a loser if you. But why not? Why Yeah. would you? It's a beautiful Yeah. thing to live with your family, right? Então, o Chris está falando que a segunda coisa também é sobre que os brasileiros, além de ser muito esforçados e trabalharem duro, eles não são egoístas, né? Eles ajudam aos outros, a unidade da família funciona melhor, eles estão sempre conversando, enfim, são mais unidos, né? E mais amorosos, digamos assim, carinhosos. And lots of positive. Lots of positive much more people, yeah, positive, much more positive. happier. Yeah, happier. Just E os looking brasileiros at são mais the positivos, positive in mais life and felizes, not letting the negative bring them down. são mais It doesn't matter otimistas. where you are, And where you're from, you're you got the negative. e você é empreendedor, né? You're an entrepreneur also, right? Todos nós somos empreendedores e also you are her client. Yes. Interessante, homem que faz life coaching, como a Cristiane, né? E tell me now that you met Cassia, how your life has become integrated with Brazilians. Talk about your work, for example. You talked about hardworking Brazilians. So how does that work with your career in Brazilians? You know, when Chris and I first met, helping me, you know, kind of organize myself to be self-employed, and I would open a company, and you know, I was looking for workers. I'm in solar, so right now I'm a general manager of home solar based right here. But at that time, I opened up a company with Brazilian salespeople. Excelente. Então, o que o Chris está falando, né? A Kristen estava falando aqui que todos nós somos empresários. E o Chris, ele é eletricista. E ele é especializado em eletricidade solar, né? Os painéis solares. E o sonho dele era também trabalhar por conta. Foi quando eles já estavam casados, a Cássia já tinha feito o processo de coaching comigo. E ela falou, Chris, eu acho que o Chris vai ter muita serventia com os seus serviços. E aí a gente começou a programar como que seria ele abrir sua própria companhia. A gente foi criando passo a passo. E quando ele finalmente abriu a companhia dele, ele precisava de criar aí um grupo de trabalho. E ele decidiu que ele ia contratar brasileiros. Ele já sabia que tinha muitos brasileiros, eletricistas, enfim. Então ele subcontratou esses brasileiros e montou uma equipe. Só que uma vez ele estava trabalhando para uma companhia e a companhia falou assim, olha, eu quero comprar a sua companhia. Então, o Chris aceitou a proposta, ele virou o gerente geral daquela companhia e ele trouxe todos os funcionários dele já brasileiros para trabalhar junto com ele. So, would you say that you're making the best of both worlds in this way, the way you put it up together? Sure, yeah. Então, o Chris, ele tá tirando aí o melhor dos dois mundos, né? Unindo a comunidade brasileira e, detalhe, a companhia dele é aqui em Gloucester. Sim, eu concordo. Quando eu fui para o Brasil, eu era diretora de vendas e marketing para uma empresa novinha. Foi uma sucursal de uma empresa aqui nos Estados Unidos. E essa empresa tinha como 20 empresas mundialmente em vários países emergentes, Chile, China, Rússia, etc. E minha equipe não tinha experiência nenhuma, eu não tinha orçamento bom para pagar bom. Eu tinha um grupo de brasileiros super novos, mas em 6 meses a gente ficou em segundo lugar mundialmente com vendas. Wow. Porque essa garra, I was explaining when I was in Brazil, I was the head of sales and marketing for a company that we opened in Brazil. And I had like really bad salespeople, like no experience. I didn't have a good budget. But in 6 months, they were number 2. The only team that beat them was the head team in the United States. So a matriz que ganhou com isso. E assim eu aprendi esse mito que o brasileiro só quer brincar, estar na praia. Isso é mentira. That's the stereotype, because we think like, oh, Brazilians are on the beach and they're playing soccer, but they really work really hard, very creative. For sure, yeah. Right? That's my experience. Yeah. And where some people say the day would end, just break. That's amazing. E o Chris está falando assim que o próximo nível também da companhia dele é não só trabalhar com essa equipe, mas também vender painéis, energia solar para a comunidade brasileira. E agora ele está falando assim que é um mito, né?
Ele falou assim, quando os brasileiros falam assim, ai, que bom, o dia acabou. Mas no dia seguinte tá lá firme e forte para trabalhar de novo. Que legal. Uhum. E o que a gente trouxe aqui hoje, Kirsten, de comida? Sim, bom, é uma coisa super simples e Cássia falou que já come bastante, né? Sim, aprendi Maçã a comer. com pinabara. Como se chama? Pasta de amendoim. Pasta de amendoim. Mas vocês têm paçoca, né? Temos paçoca. Mas muito especial, muito melhor que o que trouxe que você hoje trouxe, ok? Uma delícia. Gente, eu achei no Mercadinho Brasileiro ali em Somerville uma geleia de jabuticaba. Tem 22 anos morando aqui, eu nunca tinha visto essa geleia. E aí eu trouxe aqui para todos nós geleia de jabuticaba com a bolachinha de água e sal. E você é de Minas Gerais, né? Come comida boa, né? E você levou ele para outros lugares em Brasil também? Where did you go in Brazil outside of Nós Minas? fomos para São Paulo, Yeah, São Paulo, Brasília. Rio, Brasilia, like Minas Brasilia. Gerais. Lots of places. What's your favorite place that you saw so far? My favorite specific location or city? Either one. Yeah, you know what? Well, Brasilia was nice. I actually really liked Where? on The farms. going to yeah. the family's farms. Yeah. I, Do you go to Minas coffee Gerais. plantations? you know, A lot of coffee. Yeah. I mean, Coffee free. her father had a Sorry. farm and took me around and he showed me everything, and then he brought me down to a river with like a piranha or crazy scary look. It's really cool to see the nature, the difference in nature, monkeys running around, stuff like that. I always thought that was the coolest because Chicken feed. I always wanted to see a monkey in the wild, and I got to do that. A Kirsten perguntou pro Chris qual foi a localização, o lugar que ele mais gostou, e ele falou que o que ele mais gosta são as fazendas, as áreas rurais, né, de BH. Ele conheceu Brasília, São Paulo, Minas Gerais, Rio. Rio. Uau! E engraçado que o sonho dele, quando eu conheci, ele achava que o Brasil só existia Rio de Janeiro e Carnaval. Vendo. Hoje ele já mudou de concepção. Brazil is not only Rio de Janeiro and Carnival anymore. No, I always want to go to. Well, now I'm all set. Right? Ele sempre quis ir pro carnaval, Right? mas nunca foi. E o que ele gostou, além das fazendas, é ver a natureza assim de pertinho, é ver os cavalos, os macacos andando para um lado e para o outro, ver o peixe de pertinho, o pai da Cássia levando ele para conhecer lugares. Então, esse é o lugar favorito dele, as fazendas. E ele conheceu o carnaval e não quer mais, não gostou. Oh, ele uau. disse que carnaval é para pessoas solteiras novas. Ou seja, So 2 questions we didn't ask in the previous show. 2 things. Talk about você viu aqui já como massagista, né? Como sim, fazer massagem. E sua eu gêmea comecei no também, né? Brasil. Então você tem uma sorte, ou seja, fortuna que você veio sem fazer, por exemplo, coisas no restaurante ou que seja, você veio e você está fazendo a sua profissão, né? No início, eu também fui para a área da limpeza, até eu conseguir dinheiro para pagar o meu curso aqui. Porque quando eu cheguei, tinha aquele trabalho. Então, a gente passa, né? Sim. Então, fala sobre isso. Fala pelos sobre esse primeiros balanço meses. entre fazendo o que a gente precisa fazer Exatamente. para sobreviver e sem perder nosso sonho. Como você Mas- fez essa... Por eu ter esse dom e esse propósito de trabalhar cuidando das pessoas, eu não perdi o meu foco. Eu fiz o que foi preciso fazer até eu conseguir a oportunidade de estudar. Quando eu tive condições financeiras, eu fui para a escola de assistência e já fui conseguindo captar clientes, ter conexões, e hoje, graças a Deus, And how about you? What Bem- kind of... satisfeito com as nossas. So you have the luxury, also you have a one who knows what she wants and she has her own profession, and you said she's very organized. What kind of advice would you have for Brazilians that just came here so that, you know, they have to do what they have to get ahead in the beginning, to get by? But what kind of advice do you give for somebody that wants to be in business for themselves, do's and don'ts based on what you've gone through and based on your experience with immigrants from Brazil? What kind of advice would you like to Don't give? lose faith.
Não, então, deixa eu só falar aqui. Então, a Kirsten está perguntando aqui quais seriam os conselhos, né, que o Chris teria para as pessoas que têm o seu sonho e que não sabem por onde começar ou como fazer isso, né? E para ter seu próprio negócio e ter foco nisso. E o Chris está falando ter fé. And the first year is going to be very challenging. O primeiro ano é sempre mais desafiador. Get out of it what you put into it, but there's one thing that I've always learned from, and reading about very successful. Uma coisa que eu sempre ouço sobre pessoas que são muito bem-sucedidas. Whether it be Warren Buffett or pick someone successful throughout time. Você pegar qualquer outra pessoa bem-sucedida. Everyone will tell you that they learn more from their failures than this. Eles aprenderam muito mais sobre os seus fracassos do que com os seus sucessos. When you come here, you will fail. You will fail. You will Você have vai challenges. fracassar, você vai ter desafios. And you will work, if you continue to work hard every day. In professional athletes, they call it daily grind. Yep. You grind it every day. Grind it every day. And before you know it, you look back in time, be amazed how far you've Ele está falando assim, mesmo que se a gente pegar aí os atletas, as pessoas, né, bem-sucedidas, realmente a gente aprende muito mais com os fracassos do que o sucesso, para não ter medo dos fracassos. E que é trabalho duro com consistência para chegar. Então vai chegar uma hora que você olhar para trás e falar, uau, onde que eu cheguei? Hoje eu tive essa impressão. I had this impression today. I'm like, really? Wow. I'm gonna go do a TV show with my clients, and like we did the vision board together, like That's not amazing. far ago, and I'm like, whoa, I was That's like amazing. blown up. And as eu também falei, uau, porque a gente tinha outra visita planejada que não podia. E eu falei, eu vou para Puerto Vallarta amanhã, vou viajar, Cristiane, a gente não vai fazer o programa hoje. E de repente ela falou, não, mas vem Cássia com o número. Eu falei, uau! Sim, é exatamente isso que o Chris está falando. É você não perder esse sonho, né, como a casa, como nós todos aqui já falamos, é ter esse sonho, ter esse objetivo, não perder o foco, é trabalho de formiguinha muitas vezes, tem frustração, mas é não desistir, é foco o tempo todo. And my last two questions, and I'm sure she has one, is first question, how often do you go back to Brazil? And the other question for you is, conselhos também, se para alguém que quer achar o marido como desse, and how to find a woman like this, what advice do you give to people out there that are like Cássia was, or like you were saying, I really want to find that person? Quais as dicas? Tá, a Kirsten está perguntando quantas vezes eles vão ao Brasil, e a outra é quais as dicas para encontrar, né, o seu amado, a sua amada. Então, ouça a voz da experiência. We go back once a year. A gente vai lá no Brasil uma vez no ano. My best advice to find a woman or man or anyone. A minha Think melhor about dica. who you want. He's a teacher for this question. Right? He loves to say something like that. Yes, We could do a matchmaking event, and we could do like a workshop. He could give a workshop how to be a good husband. Right? Ele ama dar esses conselhos. Mas precisamos falar sobre o halls novamente. Yeah. Mas peraí. Okay, one thing I learned as a single man, I decided I wanted a good woman, and the model of woman that I presented, woman with high standards, I had to pick myself. nice. Ok. Então, olha só o que o Chris está falando. Primeiro, você precisa ter em mente o que você quer. Né? Então, para quem está solteiro aí, ele é professor, a Cássia falou que ele é professor nisso, ama dar conselhos, então tem em mente o que você quer. E aí ele teve em mente, né, a mulher dos sonhos dele. E aí o que aconteceu quando ele achou a mulher dos sonhos dele? Ele teve que se trabalhar para aumentar ainda mais as expectativas. Alto. Ela tem um padrão alto e aí ele teve que se melhorar. E é uma coisa que a gente fala, né, o que você deseja do homem e o que você imagina que esse homem com essa mulher deseja de você. Então você tem que se tornar essa pessoa para atrair, para match. The person to meet. If you want a wonderful person, well, you there gotta are be certain a things. wonderful person, Yeah, right? so, and another thing is, don't ever forget the power of communication.
Ah, e Right. Cassia's segredo. story about I our teach first him. date. Ele aprendeu do fracasso dele. Não minimize a primeira apresentação. Because I found, and this does not align with Cassia's story of our first date, Okay. but there is more to that story. Okay. But what I will say is that what I found is just, I remember thinking, I am a good, got a lot of the, but I didn't show them. I was quiet. I kept them to myself. The way you present yourself in the first meeting, the first discussion, is very important. He did this for propose. Okay. And one more thing. Não, deixa eu traduzir, peraí. Então, o Chris está falando aqui que talvez a Cássia não concorde. Mas é que ele sabia que dentro dele, ele era um excelente homem, um bom homem. Ele tinha muita coisa para dar. Só que, ao mesmo tempo, ele não mostrou isso na aparência. E que isso é um fator importante. Que ele aprendeu com o... Mas eu consegui ler entre as linhas, né? Me apaixonei pela primeira vez. E cada dia que passa, eu tenho certeza que ele é o homem da minha vida. Ele é a pessoa que eu quero pra mim. And one more question. Every day, I realize my... Every day. E somos todos clientes de um e outro, porque a gente faz negócio com nossos amigos. Mas você é cliente da Chris também. Tell us how you became Christianity's client. It's very impressive to see a man having a life coach. So why did you decide to do this? And when did you first start getting help from Chris? I think I was at a point in my career that I felt like there was a lot of change in my life. But he was looking for me. I was working with her very well. Yeah, and she had a great experience. And it was, time for me, what Chris did help me organizing my thoughts, my goals, where I am now, where I want to be, and what's that roadmap? You know what I mean? And so much going on, and sometimes life gets you in a little bit of a circle, a little bit of a hurricane, right? So I was able to kind of step back, and anytime you're in something, it's harder to see than if you were to step out. And what Chris did let me kind of step out and take a look, organize, and then I was able to put. Do men ever say anything to you about life coaching? Like you recommend other men have like a life coach like Christianity? You would tell them that, but sure, do they ever think you're like? If you're in a position, there's nothing actually very intelligent to do. It's very intelligent. Because everybody needs. But not all men know that. If you think you know everything, the only thing you learned is you really know as much as. Exactly. Everybody needs help. Everybody needs, a little focus. Whatever is going on in life. Right. Eu falo isso Então, para os meus clientes. Não é? Todos nós precisamos de ter um life coach. E o meu marido foi muito ajudado pela Cris. Até nos entendermos melhor. O meu tempo, ele respeitar o meu tempo, eu respeitar o tempo dele. É o life coach, né? A vida por life coach, like involves the whole life. E a Kirsten perguntou pro Chris, assim, por que você decidiu procurar a Cris? O Chris decidiu procurar a Cris para ter life coach e que não é muito comum, né? Realmente a maioria, eu diria que 90% dos meus clientes são mulheres. E sim, eu atendo os homens e eu acho fantástico atender homens. E aí a Kirsten falou assim, por que você foi procurar ela? Né, o que te moveu para procurar ajuda? E aí o Chris falou que ele estava numa fase na carreira dele, que ele estava confuso, que ele queria abrir o próprio negócio, mas ele estava com os pensamentos muito misturados. Enfim, ele precisava de alguém que é muito mais fácil a gente olhar para um problema. Quando a gente está passando pelo problema, a gente não consegue enxergar muitas coisas. Agora, quando você dá um passo para trás, e aí você tem uma outra pessoa olhando as mesmas questões, né, com ferramentas, né, te dá novas ideias, novos olhares. Então, que foi muito importante na vida dele para ele ter se organizar de como criar um passo a passo, criar uma mapinha, um mapa de ação para fazer o que ele queria. Então, aí a Cristina está perguntando assim, você recomendaria outros homens, outras pessoas também a fazer life coach? Ele falou, sim, todos nós precisamos, né, de ajuda, né? E é isso que eu falo também para meus clientes. Assim, a vida, ela é muito complexa e ela dá voltas e tem fases na nossa vida que realmente dá uma confusão. E eu também não estou imune disso. Quando eu preciso de ajuda, eu vou lá procurar ajuda de um outro profissional.
Então, tem fases da nossa vida, transições que fica tudo muito obscuro. Então, poder pedir ajuda, saber que existe alguém que vai te ajudar, que tem ferramentas, é muito bom. E, na verdade, é uma coisa muito inteligente de fazer, que ele falou. E, finalmente, vamos fazer, Cássia e Cristiane vai me ajudar com a comida. Vamos fazer uma festa junina na minha casa, no meu backyard, mas é o Chris que vai fazer o barbecue. We're going to do festa junina. You've done the festa junina in June, right? Where they, especially in Minas, they have all these little foods like canjica. Vai ser um pouquinho esquisito que vai fazer calor aqui, mas vamos. We can make fake snow. Gente, é isso que acontece no programa quando você tem duas amigas que são fora da curva. É milhões de ideias ao mesmo tempo. A gente já tá falando de festa junina. Ela já aceitou, já temos uma festa de matchmaking, já temos um churrasco. E você sabe fazer canjica, né? Todos... Gente, me ajuda, por favor. Me ajuda, por favor. Me tira daqui. Não, mas não é, né? Eu só quero relaxar. Eu não quero mais trabalho. I love to eat too. Yes. I'll buy all the ingredients. You cook it. I'll eat it, and we'll sing. What about house? Oh wait, oh my goodness, wait. Vamos a última coisa. A última coisa que é muito importante. Can I have a house? Sim, mas deixa eu explicar para os brasileiros, porque antes nós estamos falando inglês. Brasileiras, só que vocês sabem, quando alguém te vem com house, é só sentido. Você e o Elias são doentinhos. Tem gripe, ok? O sabor de house para nós nos lembra de minha infância. É uma coisa de doença só. Porém, em Brasil... Gente, em Brasil é quando você... E conta. Tá num encontro com alguém, depois de comer, de jantar, e você, né, pensa em dar um beijo na boca mais tarde, a gente carrega sempre um house na bolsa. E eu fiz isso, né, no Brasil e aqui. A gente traz a cultura pra cá também. For the date. Por vários dates eu andei fazendo isso. E só um dia, quando eu entreguei uma balinha pra uma colega de trabalho, que eu trabalhava aqui, building, e ela nunca tocou a balinha. Coloquei outra balinha, as balinhas continuaram lá. E aí eu falei, você não gosta, né, do house? Eu dei. Ela falou assim, mas eu não tô doente, tô gripada. E aí que eu descobri que o house é pra quem tá com dor de garganta. E vou levar para meu marido em casa. But tell us what happened for you. Mas pra mim, todo dia de chupar uma balinha house. Não é só quando eu estou doente. Pretty confusing moment. O Chris falou que because at that time her English wasn't that great, right? Oh yeah, this was still in the Google Translate stage. O Chris falou que quando a Cássia deu a primeira balinha para ele falou assim que achou muito estranho. Foi muito esquisito. I had no idea why she was giving me halls. And I asked her. E até hoje ela sempre tem halls na bolsa para você, né? She always has her halls in the back pocket for you. I still have my house. Yes. Every day at home. I'm not sure why. Ela continua levando. Mas é isso, gente. É uma alegria ter tido vocês aqui. Muito obrigada. We had a great time. Thank you for coming. This is like a pleasure to us. This is a dream coming true. Yes, and it makes us happy to see that much love and joy. So it's great. E acreditem, brasileiro com americano funciona, tá vendo? É um mito, é uma crença limitante. Eu incentivo e inspiro todos para ir pro aplicativo. Tem que ter paciência e fé. Criar as oportunidades, lógico. Você vai encontrar o seu amor no aplicativo online. Excelente. Gente, é isso. Então, agradecemos mais uma vez aí pela presença, pela companhia, né? Se inscreve aqui no nosso canal e vem aprender aqui como que a gente pode unir, né? Integrar a comunidade brasileira e americana e fazer o melhor dos dois mundos.